Olá, crianças, boa tarde. Vamos começar a nossa semana de aula com um assunto que eu amo, que é cordel. O que é cordel, gente? Nós vínhamos estudando o poema que tem uma certa sonoridade. E a gente viu que o poema ele pode escrever, a gente pode contar qualquer assunto, transformar uma narrativa num poema, algo que você vê, que você gosta. E agora nós vamos ver que nós podemos fazer a mesma coisa com o cordel. O cordel também tem essa sonoridade. A gente trabalha junto com as rimas e vamos formando um sonzinho gostoso de ouvir, mas que traz umas histórias que são engraçadas. Então vamos ver a história do cordel. Bom, é muito comum a gente ver essa imagem. Cordel são livrinhos pequenos, né? São textos que são trazidos em livros pequenos e que nas feiras eram vendidas em varais, pendurados assim. Então, vendidos lá no cordão, por isso, pendurados no cordão. Então, por isso que vem esse nome cordel. Então, tem origem portuguesa, foram os portugueses, né, a influência da cultura portuguesa, que chegou no Brasil e que foi muito apreciado pelos moradores da região norte-nordeste. Então, o cordel ficou sendo característica desses moradores. Por isso, o chapéuzinho, aquele chapéu de couro, é tão utilizado para quem vai recitar um cordel. Então, os folhetos eram vendidos na feira, pendurados num cordão, e fala das histórias acontecidas, dos acontecimentos, falam de amor, né, declarações de amor, falam da luta daquele povo nordestino que tem uma luta no dia a dia bem característica deles, dos mistérios, da fé e do desassistido, quer dizer, das pessoas que estão em dificuldade. E tem mais uma característica do cordel: os desenhos, as ilustrações dos livros é feito com xilogravura. É utilizada uma técnica que se chama xilogravura. O que é xilogravura? Imagina que eu tenho, é como se fosse um carimbo, só que o desenho ele é cravado na madeira para formar o carimbo. E até hoje é utilizada a xilogravura, que fica, como é utilizada uma tinta só, fica um desenho bem característico desses aqui que são encontrados nos livros de cordel. Olha, mais uma ilustração. Então aqui é a técnica chamada xilogravura, consiste em fazer gravuras em relevo sobre madeira. Aqui mostra a vida no sertão. Então, por que tem a vegetação, os cactos, porque esses cactos são muito presentes nessas imagens que representam o texto em cordel. Por que ilustra, né? Porque é uma literatura muito presente, muito enraizada no sertão nordestino. E aí, contando a história daquele povo, as lendas daquele povo, enfim, os amores. E aqui eu tenho também uma história de uma princesa, a Princesa da Pedra Fina. Então, olha só, contos de fadas também podem ser escritos com essa sonoridade típica dos cordéis. Então, se vocês pegarem aí a história do Chapeuzinho Vermelho, a história da Branca de Neve, a gente pode transformar essa história em um cordel. Mas aqui eu quero que você preste atenção, você que é um conhecedor das histórias dos contos de fada, sabe sempre que tem é muito comum uma princesa, e aí vamos ouvir essa história da princesa. Esse daqui pode ser que você se perca um pouquinho, porque não tem o texto inteiro. Esse texto é um texto bem grande, é um livro bem grandinho, assim, para ser
tratado aqui no texto, eles tiraram partes e partes muito importantes. Mas eu quero que você fique atento à sonoridade. Então, vamos lá. No reino da Pedra Fina havia uma princesa misteriosa e encantada, uma obra da natureza. Com ela, duas irmãs que eram a flor da beleza. Naquela linda princesa só era em que se falava. Nesse lugar também tinha um pobre que trabalhava com 3 filhos no roçado, com isso se sustentava. Chamavam-se os 3 meninos João, Antônio e José. José, que era o caçula do tamanho de um bebê, e sua mãe lhe estimava, nunca lhe deu um cafuné. Próxima página. Disse o marido: vou trabalhar no roçado, os meninos também vão para ajudar-me do outro lado. Vieram todos felizes, Viveram todos felizes, desfrutando 1000 maravilhas. José, como uma estrela que do firmamento brilha, mostrou que ele sozinho felicitou a família. Então, o que aconteceu aí? Nessa parte, a gente teve uns acontecimentos aí do livro, mas se você ficou curioso, é bom adquirir o livro. E os livretos, né, de cordéis, eles são baratos. Então, às vezes por R$2, R$5, a gente compra um cordel. Então, tem disponível na internet, aí tem essa história completa. Bom, por que esse menino, vou deixar você curioso, por que a sua mãe lhe estimava e nunca lhe deu um cafuné? Bom, se a mãe gostava tanto do menino José, por que ela nunca deu um cafuné? Será que esse menino viveu com ela? Ou será que esse menino foi retirado da mãe e a mãe não teve a oportunidade de lhe dar o cafuné? E aí, nessas andanças, por onde esse menino passou, o que tem ele a ver com a princesa, gente? Será que ele encontrou essa princesa? Tem uma história por aí que aconteceu com esse menino, que só lendo o texto inteiro, tá? Mas vamos lá. Como ele está fazendo? Olha, o carimbo, né, na madeira. Ele está aqui, ó, cravando com o bisturi, ele está cravando a madeira para depois ele sair carimbando nos vários livros. Muito trabalho para um desenho só? Para um desenho só, mas ele vai produzir uma quantidade enorme de livros. Então, está aqui a xilogravura, né, a princesa, e aqui o chapeuzinho e os cactos para o sol, que representa o cenário nordestino. E, gente, está com o olhar apaixonado, né? Então, vamos lá. Mais um desenho, uma dança, representando uma dança. A literatura de cordel, gente, ela pode tratar de qualquer tema, desde as histórias engraçadas, reais, imaginárias, as histórias de princesa. Então, aqui tem um cordel. Um minutinho. Então, se prepare para você ouvir o cordel de Saci, que ele foi transformado, quer dizer, a história de Saci transformada num cordel e com uma animação. Vamos aí. O sertão é encantado? Lá tudo tem um porquê. E se uma coisa acontece e ninguém vem entender, a gente revira tudo e traz um motivo a saber. Lá existe uma cidade chamada de Nordestina. De dia se conta história pros meninos e pras meninas. De noite se conta o caos quando a lua ilumina. Um certo dia em Nordestina, Miguelzinho percebeu que lhe faltava alguma coisa que sabia que não perdeu, e saiu pela rua aflito e nem seu pai o entendeu. Procurou por todo canto, entrou até no galinheiro, caçou em cima do pé de manga, revirou todo o terreiro, e somente nessa pisada passou o dia inteiro. Miguelzinho, meu primo, o que é que tu tá procurando? Perguntou
estava chegando. Um menino meio triste chegou e foi lhe falando. Perdi foi meu peão, não sei onde eu deixei. Ontem mesmo, nessa hora, com ele aqui foi que eu brinquei. E antes de eu me deitar, numa caixinha eu lhe guardei. Hoje eu cheguei da escola e fui logo lhe pegar. Quando abri minha caixinha, meu peão não estava lá. Se nem meus pais o pegaram, onde é que ele pode estar? Oxe, Miguelzinho, que coisa mais esquisita. Também sumiu minha boneca e vestidinho de chita. Um sumiço muito estranho que ninguém nem acredita. Seu Cascudinho apareceu e deu uma gargalhada e falou para as crianças: isso é coisa preparada. O autor dessa bagunça é o rei da presepada. Miguelzinho perguntou quem é ele, seu Cascudinho. Quem pode entrar no meu quarto levando meu brinquedinho? Deve ser alguém esperto que só anda escondidinho. Seu Cascudinho então falou: eu já sei quem ele é. É um moleque muito travesso que pula em um só pé. Vive rindo pelos cantos, aprontando com quem tem fé. Ele vem lá do sul, deve estar aqui só de passagem. É o negrinho encantado, o mestre da malandragem. Faz com uma perna só, coisa que outros não fazem. Quer saber o nome dele? Pois o nome eu vou lhe falar. É o travesso do Saci, que aqui veio para aprontar, que só devolve as suas coisas se você o capturar. Miguelzinho se assustou com toda essa revelação. Não sabia o que fazer para ter de volta seu peão. E a boneca de sua prima foi de volta em suas mãos. A seu Cascudinho perguntou como é que vamos lhe pegar. Pelo que o senhor falou, ele é bom de enganar. Se ele é mesmo encantado, nunca vamos encontrar. Seu Cascudinho, pois, disse: tem jeito que eu vou lhe dizer. Nesse mês tem muito vento, é mais fácil aparecer. Ele vem no redemoinho que o vento vem trazer. Prepare uma peneira dessas de palha trançada, traga junto uma garrafa com a tampa para ser tampada. E quando vier o redemoinho, lhe faça uma emboscada. Assim que vê o redemoinho, lhe atire logo a peneira. Quando tudo sossegar, levanta ela pela beira, mas só levante um pouquinho, se não perde a estribeira. Põe a boca da garrafa na beira então levantada, conte de 1 até 3 e tampa ela bem tampada. Depois de ter feito isso, a peleja está encerrada. Mas falta ainda uma coisa que esqueci de lhes contar. Diga a esse malandrinho que só pode lhe soltar assim que dos brinquedos o segredo revelar. As crianças conseguiram, tendo seguido a regra. Miguelzinho seu peão e Tatazinha sua boneca. E assim soltaram o Saci sem pregar nenhuma peça. Vamos lá, ouviu a história de Saci? Essa história que provavelmente você já conhecia, mas aí ela foi transformada num cordel e assim nós podemos brincar de escrever cordéis, transformando algumas histórias que nós já conhecemos, colocando essa sonoridade gostosinha e alegre de escrever. Então, para conferir, analise os itens que contêm as características da literatura de cordel. Então, agora eu quero com a literatura. A origem dessa literatura é portuguesa? Faz parte da cultura nordestina? Ou ela é de origem francesa? Os livreiros são expostos em cordões e daí, por isso, o nome cordel. Usa-se a técnica de xilogravura para fazer as ilustrações. Os textos são em prosa, como a gente conta. O cordel pode tratar de qualquer tema. Então, vamos lá. Próximo. Lembra da história da princesa da pedra fina? Então, agora responde o que se pede. Quantos versos há no cordel? Lembrando, versos é o número de, igual ao poema, versos, número de linhas. Agora circule no cordel, volta lá no texto e você vai circular as palavras que rimam. E me diz quantas estrofes há no trecho lido. Lembrando que estrofes é o conjunto de versos. Agora, vamos treinar essa rima para a gente conseguir escrever um cordel? Pois é, a gente tem que ser bom em rima. E rima é uma brincadeira que tem que ser treinada. Escreva uma palavra que rime com encantada. Bebê, mulher,
e sozinho. Pode escrever até 2 palavras. Se exercite. Agora vamos. Complete os quadrinhos de acordo com a história que você leu. A Princesa da Pedra Fina era uma obra da... Volta lá e lê, se eu não me engano, está na primeira estrofe. Quantos irmãos José tinha? Quantas irmãs a princesa tinha? Onde José e seus irmãos trabalhavam? Tem todas essas respostas lá no texto. Agora, vamos nos divertir? Gente, vou ler mais um cordel para vocês se acostumarem com essa sonoridade. Então, vamos, olha só. Lembra da matemática quando a gente estudou a história dos números? Pois é. A história desse cordel faz tempo que começou, há muitos e muitos anos, quando o povo precisou contar o que possuía para saber o seu valor. Era preciso contar as ovelhas que criavam, contavam também os bois, os peixinhos que pescavam, o trigo que se colhia e os animais que caçavam. Eles contavam também o tanto de noite e dia para poder controlar a plantação que nascia, o dia que se plantava, o dia que se colhia. Para poder representar as quantidades contadas, os pastores das ovelhas tinham pedras arrumadas. Cada ovelha do curral tinha pedra separada. Quando as ovelhas saíam para comer seu capinzinho, o pastor botava as pedras separadas num saquinho. Cada ovelha que saía aumentava o seu montinho. Chegando o final do dia, era hora de voltar. O pastor organizava a filinha para contar. Cada ovelha que entrava, uma pedra era seu par. Então era assim, lembra? Quando os pastores, né, tem uma imagem lá no início do livro 1, então que tinha, eles iam tirando, colocando as pedrinhas a cada ovelha. E assim foi surgindo a necessidade de se criar um sistema numérico para representar as pedrinhas, porque afinal de contas o número de ovelhas só foi aumentando e as coisas que tinham para contar só foram aumentando. Então, a Ana Raquel Campos escreveu essa história num cordel. E lá no Nordeste é muito comum eles estudarem criarem cordel a partir dos temas que eles têm que estudar. Então, agora eu quero que você faça essa atividade. Eu modifiquei um pouquinho. Recortem os quadros do encarte e eu quero que vocês, com base nos quadrinhos que você colar aqui no livro, eu quero que vocês contem a história oralmente. Você já conhece essa história, eu quero que você aí conte para você oralmente, tá? Não precisa escrever aqui não, você conta oralmente. E depois você vai escolher um quadrinho e escrever um pequeno cordel com 4 versos e rimas de um quadrinho. Aí você vai usar essas linhas para escrever o seu cordel. Fez o exercício? Gostoso? Pode escolher outro, fique à vontade para escolher quantos você quiser, mas eu quero que escreva aqui já no cordel. Vou colocar essa aula em um outro vídeo.